Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando agora no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 36. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Então, que o povo da época já tinha uma experiência de pessoas possuídas por espíritos imundos, espíritos do submundo, espíritos então decaídos que habitavam as profundezas, habitavam o mundo interior, inferior, e eles já conheciam isto. Mas eles sempre tiveram dificuldade de expulsar, de dialogar. A pessoa ficava oprimida por anos e anos, falando coisas indevidas, blasfemando contra Deus, blasfemando contra a terra, contra a sociedade, ou blasfemando contra a família, com essas atitudes daquela pessoa que está possuída por este espírito imundo que caiu, que foi lançado nas regiões do submundo, abaixo da terra, lá no poço, lá no Sheol, de onde sairão no final dos tempos, quando virá um grande anjo do céu, como diz o Apocalipse, e vai então com uma chave abrir ali aquela porta, e os demônios serão soltos para serem destruídos, para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então, que eles já lidavam com estes espíritos imundos, fica claro. Eles dizem: até os espíritos imundos manda. Nós não conseguimos. Justamente está aqui no texto, porque ele tem autoridade e poder. Eles percebem, ele está batizado, ele está cheio do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, libertação aos cativos. Então aqui ele está expressando essa autoridade e poder do Espírito Santo. E hoje, quem é batizado com o Espírito Santo tem autoridade e poder sobre espíritos imundos, sobre toda a obra do mal. Não lhes fará dano algum, vão expulsar os demônios das vidas das pessoas. Porque existe a autoridade do Espírito Santo, o poder, que lhe dá uma palavra que sobrepuja a capacidade dos demônios resistirem. Eles não resistem. Eles não resistem à verdade, eles não resistem à luz, ao poder do Espírito Santo. Então, este fogo do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, o poder é do Espírito Santo, a autoridade é do Espírito Santo. É por isso que eles saem. Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Eles saem porque vem a glória de Deus, a palavra de Deus com autoridade, com poder, com discernimento. Isso causa uma explosão na mentira, nas trevas, e não podem permanecer onde a luz da verdade, do conhecimento de Deus, do poder de Deus, da sabedoria, dos dons espirituais, do próprio poder do Espírito Santo se manifesta. As trevas acabam, elas desaparecem, a luz brilha. A luz resplandece, a luz prevalece sobre as trevas. Então nós temos também hoje essa promessa. Ouvimos a palavra de Deus pela fé, a palavra da fé nos é pregada, nós cremos, nós então temos o propósito de viver essa palavra, de obedecer a palavra de Deus e também de pregar, de entender para ensinar o mundo todo. E este propósito, essa fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé que vai nos levar a obedecer a palavra, nós cremos que Deus é fiel, que Ele é verdadeiro, que essa é a palavra certa, a palavra de Deus é a verdade, nós vamos querer viver com esta palavra agora na nossa vida. Então nós somos, por isso, por este propósito de fé, somos batizados com o Espírito Santo. E ao sentirmos a presença do Espírito Santo, Deus habitando conosco, nós já sabemos que alcançamos a meta, o propósito da criação, nós somos criados para isso. Para um dia Deus habitar conosco, para um dia nós habitarmos com Deus. A nossa alma se alegra no Senhor, nosso Salvador, porque Ele vem
Ele vem habitar conosco, ele nos visita, ele fica, ele mora conosco, ele bate a porta do nosso coração, da nossa vida, nós abrimos pela fé, ele vem, faz morada, habita conosco, come à mesa conosco, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a vida. Essa é a vida eterna, é a vida com Deus. Quem tem a palavra de Deus permanece para sempre, porque a palavra de Deus permanece, a palavra de Deus é eterna. Quando nós recebemos a palavra de Deus, então nós recebemos em nós a eternidade. Através dessa palavra, gera em nós pelo batismo com o Espírito Santo. Deus agora vem habitar no nosso corpo, que é templo para a morada de Deus, fomos criados já com esse propósito, e um dia iremos habitar eternamente na glória e na presença de Deus. Versículo 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca administrativa, jurídica, romana, daquela organização ali, todos que circulavam naquela comarca, realizando suas tarefas, seu trabalho no dia a dia, iam divulgando a fama daquele que tem autoridade, daquele que tem poder, daquele que fala a palavra de Deus com poder, diferente dos escribas, dos fariseus, aquele que está realmente resplandecendo a luz de Deus, a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo. Versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu-os. Então Pedro aqui já tem uma experiência de cura dentro da sua própria casa. Jesus vem da sinagoga, ele está ensinando para que compreendam as Escrituras. Então, entrando na casa de Simão, Simão trabalha também, todos os dias, 6 dias na semana ele trabalha. Este é o sábado, é o dia da sinagoga, é o 7º dia. Então, ele também vai visitar lá Simão, entra na casa de Simão. A sogra de Simão Pedro estava com muita febre. E ele já havia dito que o Espírito do Senhor está sobre mim, também para curar os enfermos, para resgatar os que estão caídos. Então ele vai repreender esta febre, a febre deixa. Esse sinal vai contribuir para que Pedro se torne o seu apóstolo, o seu discípulo, para que largue a rede, largue o trabalho semanal. Ele passou 6 dias lá no mar, agora estava em casa, o Shabá, o sábado, o descanso. E ele tem essa experiência com Jesus no sábado, e ele então vai ter a sua fé já despertada, pois o sinal é uma forma de levar o homem e a mulher a crer. Creiam pelo menos pelos sinais que vocês estão vendo, creia no Espírito Santo, creia no batismo com o Espírito Santo, creia no poder de Deus, creia na salvação, creia na visitação de Deus para a salvação. Versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então eles tinham 6 dias para trabalhar. O 7º dia era o sábado. Jesus fazia a sua caminhada do sábado, ia até a sinagoga e voltava para casa. Neste dia ele está na casa de Pedro. A sogra de Pedro é curada. As pessoas comentam. Vai passando de casa em pequenas distâncias. Eles então esperam o final do sábado. O sábado vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então, assim que há o pôr do sol, é decretado lá o final do Shabá. Nesse final, todos podem trazer peso, trazer os doentes na sua maca, trazer por uma longa caminhada. Chegaram ali na casa de Pedro. Então, enfermos de várias doenças eram curados. Jesus punha a mão sobre cada um deles e os curava. Este é o poder e a autoridade do Espírito Santo.
Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então ele havia sido ungido para isso aqui na terra, pelo poder do Espírito Santo. Está também nos convidando a que também sejamos batizados com o Espírito Santo, possamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo para cumprir este ministério. Como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, você vai realizar estas obras e obras ainda maiores, com mais tempo, o poder de Deus sobre a sua vida. Veja como é importante que isso aconteça, que você seja batizado com o Espírito Santo para que o mundo creia, para que os sinais sigam os que creem. Os que são batizados com o Espírito Santo receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, testemunha da cura, testemunha da libertação, testemunha do poder de Deus, testemunha do batismo com o Espírito Santo, testemunha de que Deus habita em nós, de que nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Que Deus te batize com o Espírito Santo, te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.